Bom dia, meus amados, queridos irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Minha gratidão a você que faz parte desse canal, está aqui todas as manhãs junto comigo, para que junto possamos crescer e ter uma vida transformada. Amém? Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, em nome de Jesus, em nome de Yahshua. Hoje nós vamos falar sobre a ira. A ira é uma emoção que muitas vezes, de forma descontrolada, pode nos trazer graves consequências. Por isso, a Bíblia nos alerta como nós devemos ter um controle sobre a ira. Em Tiago 1, no versículo 19, está escrito assim: sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? A Bíblia está dizendo que nós devemos estar sempre pronto para ouvir e ser tardio em nos irar. Muitas vezes nós nos iramos com coisas que acontecem e vai se acumulando dentro da gente. A ira não é uma explosão que ela acontece hoje, agora, por algo que aconteceu. Não, são frustrações, são dores, são ressentimentos que vão se acumulando dentro de nós e, de repente, uma explosão. A ira é uma explosão de sentimento. E quando a gente age com ira, com raiva, com ódio, a gente age sem pensar nas consequências, sem pensar na pessoa que está próxima, sem pensar a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes, quando a gente vê uma discussão, no meio de uma ira, no meio de uma raiva, a pessoa procura uma palavra que possa ofender a outra pessoa. Porque quando a pessoa está irado, a pessoa não mede as consequências de suas palavras, dos seus atos. Muitas vezes as pessoas têm essas atitudes, cometem erros gravíssimos na hora da raiva e se arrepende depois. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser tardio em irarmos. E nós devemos estar sempre pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Quer dizer que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então nós temos que ouvir, pensar para depois falar. Quando nós deixamos nos levar pelo sentimento de ira, é um sentimento que a gente perde o controle, a gente perde a noção, não pensa na consequência, no que pode agir. A gente magoa, a gente ofende, a gente fere, muitas vezes só com palavras, e outras vezes a gente fere a pessoa de outra forma, de outra maneira, que nós não vamos falar aqui agora. Mas nós vamos falar hoje sobre como controlar esse sentimento. A ira, ela não é um sentimento só de coisas ruins. Muitas vezes nós ficamos irados com injustiças. A gente quer que prevaleça a verdade. Então nós temos que tomar uma atitude, uma decisão para agir em cima desse contexto, sem agredir, sem agressão. Mas a ira, na Bíblia, em Provérbios 16:12, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Longânimo é aquele que sabe esperar e não se deixa elevar pelas emoções do momento. Gente, eu sei que não é fácil a gente ser longânimo, mas quando nós prestamos atenção no nosso sentimento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, quando nós fazemos disso um hábito em nossa vida, quando nós buscamos entendimento em Deus, no Espírito Santo, nós aprendemos a não nos deixar levar-se pelas nossas emoções. Já o valente é aquele que age impulsivamente, sem pensar nas consequências.
O valente é aquela pessoa que muitas vezes o ego, fala mais alto. Muitas vezes a pessoa acha que só ela tem razão, que só ela está certa. E numa discussão, ela se ira, ela fica com raiva da outra pessoa. Então ela fala coisas e ela não mede as suas palavras. Ela não está preocupada com a consequência do que aquelas palavras, o que aquela discussão, o que aquela atitude vai trazer depois dessa discussão, depois dessa conversa. Este é o valente. E o que governa o seu espírito é aquele que tem controle sobre suas emoções e não se deixa dominar por ela. Como é que nós conseguimos ter controle com as nossas emoções? Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração. Quando nós abrimos um espaço para o Espírito Santo trabalhar, prevalece o controle das emoções. Quando a gente põe em prática o que está escrito lá em Hebreus, se eu não me engano, eu não vou ler agora, que é a gente colocar em prática os dons do Espírito Santo, que é o amor, que é a paciência, que é a sabedoria, que é o entendimento. Quando nós aprendemos a ser governado pelo Espírito, então nós aprendemos a ter controle das nossas emoções. Dominar a ira não significa reprimi-la, significa entender o momento, significa nos conhecer melhor, trabalhar os nossos sentimentos e buscar entendimento, principalmente aqui na Palavra de Deus. Ainda em Tiago, no versículo 1, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra banda. Olha que palavra maravilhosa. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá. Mas peça a Deus com fé. Não duvide que Deus possa te dar sabedoria e entendimento para você saber a lidar com as suas emoções. Para nós sabermos a lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas não sejamos como a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro com o vento. Quando nós não buscamos direção em Deus, nós somos como a onda do mar. Nós somos levados de um sentimento ao outro, de um extremo ao outro, por minutos, por segundos, a gente é levado. A gente está calmo, está tranquilo e de repente uma palavra mexe no nosso sentimento e a gente responde mal para a pessoa, magoa a pessoa, fala palavras para realmente ferir as pessoas. Agora, quando nós buscamos em Deus entendimento, quando nós pedimos a Deus que nos dê sabedoria, nós aprendemos a controlar a nossa ira. A nossa ira é causada por frustrações, por mágoas, por ressentimentos. Quando nós aprendemos a selecionar os nossos sentimentos, ver o que é bom, o que é ruim, o que eu quero guardar, o que eu não quero, a gente vai ser tardio em irar-se. Quando nós aprendemos a ouvir, quando nós aprendemos a ver as coisas com olhos sem julgamento, nós aprendemos a trabalhar e dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, seja ele qual for, de raiva, de ódio, de ressentimentos, de mágoas. Quando nós buscamos entendimentos em Deus, nós aprendemos a colocar em prática tudo aquilo que está escrito aqui. Seja tardio em irar-se. Esteja sempre pronto para ouvir. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Mas peça com fé, não duvide no seu coração. Só assim, com o trabalhar e o agir do Espírito Santo em nossa vida, é que nós vamos conseguir controlar os nossos sentimentos. Que nós levamos para casa hoje, para o nosso dia, essa mensagem.
essa palavra de Deus, para que nós possamos meditar nela o dia todo hoje. Que ela diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em seu rosto, e ser-lhe-á dada. A palavra de Deus está dizendo que se nós pedirmos com fé, Deus vai nos dar sabedoria. E no versículo 19 está escrito assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos colocar em prática hoje esta palavra. Jesus disse assim: todo aquele que ouvir a minha palavra e colocar em prática é um homem prudente. Vamos colocar em prática hoje esta palavra. Esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tenho certeza que assim já é um degrauzinho para a gente aprender a ter um controle nos nossos sentimentos. Tem um ditado por aí que diz assim, que o silêncio, ele resolve, as palavras, elas constroem muita coisa, mas o silêncio resolve muito mais. Então tem hora que nós não precisamos falar, nós precisamos apenas ouvir, pensar e responder depois. Seja tardio em irar-se. Amém? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Ausha. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, na palavra de hoje nós falamos de sentimento, principalmente da ira, do ódio, das frustrações que causa esse sentimento. Pai, às vezes nós estamos com o nosso coração magoado, nosso coração machucado, estamos sentindo com alguma coisa e num momento de raiva, num momento de ira, magoamos as pessoas que nós amamos. Pai Santo, Pai querido, às vezes uma palavra só e depois é tão difícil da gente consertar aquilo que saiu da nossa boca. Então, como diz a Tua palavra, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar, venha nos dar entendimento para que nós possamos ter controle com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para que nós sejamos tardios em nos irar. Pai Santo, Pai querido, nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas. Nós precisamos do Teu apoio, das Tuas bênçãos, dos Teus favores. Por isso, coloco cada pessoa que está aqui nesse momento, que faz parte desse canal. Que o Senhor venha abençoá-la grandemente, dê a ela sabedoria, entendimento e discernimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para que nós tenhamos discernimento, para que nós possamos ter vidas transformadas em bênçãos, em prosperidade, em paz, em alegria, que sejam restaurados sentimentos, que as pessoas sejam libertadas de vícios, que as pessoas sejam curadas e que as pessoas tenham sabedoria e gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos em nome do Teu Filho Ausha. Amém? Muito obrigado. Você que está comigo nesse vídeo, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com as pessoas que você ama, para que nós possamos juntos crescer e ajudar o maior número de pessoas. Deus abençoe a todos vocês, a minha gratidão e até amanhã, se Deus assim nos permitir.